Meus queridos alunos do sexto período noturno, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula remota. Em razão dessas contingências que o mundo atravessa, com essa infecção avassaladora pelo Covid-19, como medida de segurança, vocês já sabem, o Uniaraxá estabeleceu o método das aulas remotas até que essa situação seja, enfim, solucionada, superada, e temos fé que isso vai acontecer logo e em breve estaremos de volta com as aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, vamos cuidar da nossa vida aqui e passar para vocês o que for mais importante no estudo dessa disciplina. É importante que vocês saibam que as aulas acontecerão normalmente todos os dias em que vocês tiverem aulas, mas vocês têm que buscar o apoio no material que tem, na doutrina que receberam e utilizar o suporte das aulas e também esclarecer as dúvidas com o professor. Os professores estão empenhados nessa força-tarefa para que vocês sintam minimamente os impactos. E tenham certeza que de nossa parte nós faremos o possível para atendê-los da melhor forma. Então vamos lá. Vocês devem estar lembrados que na última aula presencial falávamos sobre o crime de furto, estudando os crimes contra o patrimônio. O primeiro deles no Código Penal, artigo 155, é o crime de furto. E nós havíamos tecido umas considerações gerais sobre o crime de furto, definição de coisa alheia, exploramos as elementares do tipo. E eu me lembro que o último tema a ser visto, nós paramos, aliás, no estudo da causa de aumento de pena resultante da subtração que acontece durante o repouso noturno. Então vamos a ela. Vejam bem, o artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal estabelece que, olha aqui, se o criminoso, parágrafo 1º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Qual é a razão disso? O legislador, obviamente preocupado com a conduta do agente que decide subtrair durante a noite, ele quis aumentar a pena em 1/3, conforme nós já mostramos para vocês. O legislador entendeu por bem aumentar a pena porque, sem dúvida, o indivíduo que opta por realizar a subtração à noite, ou seja, num período em que a vigilância é naturalmente mais difícil, esse sujeito comete uma conduta com maior grau de reprovabilidade, sem sombra de dúvidas. Por isso, quando o furto acontece à noite, o sujeito receberá esse aumento na pena. Prestem atenção para o detalhe. Essa causa de aumento de pena se aplicaria a todas as espécies de furto ou somente ao furto simples? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entende que e também a maioria da doutrina, entendem que essa causa de aumento só se aplica ao crime de furto simples, tendo em vista a localização desse dispositivo na construção do tipo penal. É o que a doutrina chama de posição topográfica do tipo, posição topográfica do Instituto na arquitetura do tipo penal. Então, se a causa de aumento de pena vem estabelecida logo após o furto simples, é de se concluir que ela não tem aplicabilidade às hipóteses que qualificam o furto. Segundo ponto interessante sobre essa causa de aumento de pena. Qual seria o alcance da expressão repouso noturno? Qual seria o alcance dessa expressão? Entenda como repouso noturno o período situado entre o início da noite e o início do dia, ou seja, aquele período em que não há iluminação natural, onde é necessário iluminação artificial. Nós não podemos atrelar essa expressão às horas do relógio, porque o nosso país tem dimensões continentais, vocês sabem muito bem disso. E nos períodos do extinto horário de verão, vocês devem se lembrar que às vezes eram 7h30 da noite, ou talvez 8 da noite, e ainda estávamos com o dia claro. Em contrapartida, nos períodos de inverno,
né? Por exemplo, lá pelo dia 23 de junho, 24 de junho, que são períodos em que o dia é muito curto, 6 da tarde, ou seja, às 18 horas, nós já temos necessidade de luz artificial. Portanto, esse critério repouso noturno não pode ser observado com base na hora do relógio, e sim com base na ausência ou presença de luz natural. Outra coisa que os tribunais entendem é que essa causa de aumento de pena, ela estará presente mesmo que o furto aconteça em casa não habitada, mesmo que aconteça em estabelecimento comercial, porque, conforme eu já disse, o que interessa não é que haja pessoas repousando lá no imóvel que foi objeto do furto. A propósito, o furto pode até acontecer na rua. Não é necessário que seja no imóvel onde as pessoas estejam repousando. Então, a causa de aumento de pena incidirá mesmo que o furto aconteça em estabelecimentos comerciais. Outra coisa que é importante saber, essa causa de aumento de pena, em hipótese alguma, ela será reconhecida se o furto acontecer durante o dia e a vítima estiver repousando. Araxá, vocês sabem muito bem, é uma cidade, nós temos mineradoras e muitas pessoas trabalham em turno de revezamento, ou seja, trabalham à noite e descansam durante o dia. Se porventura uma dessas pessoas, durante o seu repouso diurno, for vítima de furto, não vai incidir a causa de aumento de pena. Por quê? Porque nós não podemos ampliar o conteúdo da norma penal incriminadora, nós não podemos criar analogia contra o réu, analogia e malam partem, para entender que a pessoa estava durante o seu período de repouso, mas esse repouso era diurno. Se a lei se refere claramente ao repouso noturno, não cabe ao intérprete aumentar o conteúdo da norma penal incriminadora para incluir situações que não estão previstas no tipo penal. Ok? Estamos entendidos com relação ao repouso noturno? Artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, tá aqui, vou projetar na tela para vocês. Tá aqui. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, guardem bem, o repouso deve ser noturno. Não interessa que seja em estabelecimento comercial ou em residência não habitada. O que o legislador quis punir foi a maior reprovabilidade da conduta de quem opta por praticar a subtração durante a noite, onde há escuridão, onde naturalmente a vigilância sobre o patrimônio é menor. Então é isso. A próxima causa de aumento de pena com a qual nós trabalharemos, aliás, agora nós estamos diante de uma causa de diminuição de pena. É o que a doutrina chama de furto privilegiado, que de privilégio não tem nada, porque é necessário a gente diferenciar privilégio e causa de diminuição de pena. Na verdade, esse dispositivo do parágrafo 2º do artigo 155 é uma causa de diminuição de pena e não privilégio. Por que é causa de diminuição de pena e não privilégio? Vejam bem, sempre que a legislação penal trouxer aumentos ou diminuições em frações, ou seja, a pena será diminuída de metade, a pena será diminuída de 1/6 até 1/3, vocês estarão diante de causa de diminuição de pena e não de privilégio. Lá no privilégio, que é bem diferente, o legislador estabelece um novo mínimo e um novo máximo. O tipo penal já prevê uma nova pena mínima e uma nova pena máxima. Ficou claro? Eu fiz até um desenho aqui para vocês poderem compreender. E nesse desenho nós vamos tratar especificamente de privilégio e qualificadoras. Vejam bem. Formas simples, formas privilegiadas e formas qualificadas. Qual é a diferença? Veja aqui, ó. Eu até inventei um tipo penal engraçado aqui, ó. Forma simples. O exemplo: xingar o juiz da partida. Pena: reclusão de 1
a 4 anos. Xingar o juiz da partida, reclusão de 1 a 4 anos. Privilégio. Quando você está diante de um privilégio, o legislador estabelece uma conduta menos grave, um pouco menos grave, e estabelece um novo mínimo e um novo máximo. Olha aqui que legal. Se o xingamento ocorrer após a injusta marcação de uma penalidade máxima, pena, reclusão de 6 a 2 anos. Veja que o legislador criou um novo mínimo, olha aqui, em relação a esse, e um novo máximo em relação ao máximo do caput, ok? Veja que são menores. São menores. Isso sim é privilégio, um tipo privilegiado, que é exatamente o oposto da qualificadora, veja bem. Uma conduta mais grave agora, qualificadora. Se o xingamento envolver a mãe do juiz da partida, reclusão de 2 a 8 anos. Reclusão de 2 a 8 anos. Vejam que aqui há um novo mínimo e um novo máximo em relação ao caput, para mais. No privilégio, nós temos um novo mínimo e um novo máximo em relação ao caput, só que para menos, ok? Então, vamos a essa causa de diminuição de pena do parágrafo 2º. Acompanhe comigo aí no seu código, tenha sempre o código à mão, é importante, durante o período em que vocês estiverem assistindo às aulas. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, olha aqui, causa de diminuição de pena. Eu fiz questão até de colocar entre aspas privilégio, porque na verdade não é privilégio. Vocês já viram que não se trata de privilégio, e sim de causa de diminuição. E eu expliquei o porquê. Se o criminoso é primário, vamos explorar cada uma dessas expressões. Criminoso primário. Quem é o primário? O critério da primariedade deve ser observado por exclusão. Isto é, se o criminoso não é reincidente, será primário. Essa é a definição de criminoso primário. É aquele que não é reincidente. Estamos entendidos? Então, portanto, primário é quem não é reincidente. Próxima partícula a ser estudada. Pequeno valor da coisa furtada. Pequeno valor da coisa furtada. O que vocês devem entender por pequeno valor? Pequeno valor. Nós não podemos observar o valor da coisa em relação a quem é o proprietário da coisa, porque aí nós poderíamos falar em prejuízo, porque às vezes a coisa é de pequeno valor para determinada pessoa e também será de pequeno valor para outra pessoa, mas o prejuízo sofrido pela vítima pode ser diferente. Às vezes o que tem pequeno valor para alguém pode não ter para outro alguém. Mas como o legislador foi taxativo, o critério é puramente legal. Não se deve observar o prejuízo sofrido pela vítima, e sim o valor da coisa subtraída. Quando o legislador quis falar em prejuízo, ele disse claramente. O próprio professor César Bittencourt deixa clara essa situação. Quando o legislador quer falar de prejuízo, ele usa expressamente esse termo, conforme fez lá no crime de estelionato, que nós vamos ver lá na frente. O juiz pode substituir a pena pela de reclusão, substituir a pena de reclusão pela de detenção, a diferença vocês já viram nos períodos anteriores, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa.
Ok? Então, essas são as hipóteses que diminuem a pena no crime de furto. O que mais nós precisamos falar sobre isso? Já falei da primariedade. Maus antecedentes. Vamos falar agora sobre os maus antecedentes. Os maus antecedentes não impedem o reconhecimento desse benefício, tá certo? Porque maus antecedentes não são a mesma coisa que reincidência. O critério vocês já sabem para se aferir maus antecedentes. Quem tem maus antecedentes? Aquele sujeito cuja reincidência já não produz mais efeitos. A reincidência deixa de produzir efeitos após a extinção da pena, passados 5 anos da extinção da pena. O sujeito, eu costumo dizer, o sujeito será eternamente reincidente, não é verdade? Só que a reincidência deixa de produzir os efeitos como circunstância agravante, a reincidência já não vai mais produzir esses efeitos. Mas o sujeito fica com maus antecedentes, independentemente de quando aconteceu o primeiro delito. Então, os maus antecedentes não impedem o reconhecimento desse benefício do parágrafo 2º. O juiz poderá eventualmente observá-los na hora da fixação da pena. O artigo 59 tem várias circunstâncias que devem ser observadas pelo juiz, e o juiz certamente vai observar os maus antecedentes na hora da fixação da pena. Ele pode também observar os maus antecedentes quando for eleger aquela fração de diminuição. Vocês viram que a diminuição pode ser de 1 até 2/3, não é verdade? Pode ser de 1 a 2/3. Então, o juiz, diante de maus antecedentes, ele pode optar por uma fração menor a ser aplicada ao sujeito. Pois bem, para a aula não ficar muito pesada, dificultar o upload, eu vou encerrar essa por aqui e a gente já se encontra daqui a pouco com os próximos assuntos. Muito obrigado.